Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é quinta-feira e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. O que Ele quer que a gente mude, o que Ele quer que a gente faça diferente. Ainda é cedinho, né? E a gente vai começar a fazer as nossas meditações de hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vai estar no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo do 19 ao 31. Aqui, o 31. E a palavra de Deus nos diz: o rico e o pobre. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquetes todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos os levou para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscitem, eles não ficarão convencidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vejam só. No Evangelho de hoje, a gente vai ver aqui alguns pontos. Para quem não entende a palavra de Deus, quando lê essa passagem aqui, para quem é rico, né? Para quem é rico, vai pensar: quer dizer que porque eu sou rico, né? Eu vou ganhar um inferno, porque a palavra diz que era o rico e um pobre chamado Lázaro, né? Então a gente primeiro vai prestar atenção nessa parte, né? Porque a palavra afirma que o rico foi direto para o inferno, né? Se você observar na leitura, você vai ver que o pobre Lázaro vivia na sua porta, esperando que caísse uma migalha da sua mesa para que ele comesse. Ou seja, o rico não valia um conto de rei, né? O rico, esse dito cujo rico, era miserável. Ele não fazia caridade. Ele não dava um prato de comida a Lázaro. Ele ficava ali mendigando, né?
Mas a palavra não diz que ele servia nem os restos, muito pelo contrário. Ele esperava, a palavra diz que ele esperava que os restos de comida caíssem para que ele comesse. Aí a palavra explica. O rico morreu e foi direto para o inferno. Em seguida, primeiro morre o pobre, né? O pobre Lázaro morreu. Acabou o tormento do Lázaro. O Lázaro morreu, Lázaro sempre foi oprimido, sempre foi humilhado. O Lázaro sempre passou necessidade, sempre passou fome, né? A gente lembra da passagem, né? Os humilhados serão exaltados, né? E os exaltados serão humilhados. Então, a gente pode observar que diante de toda a nossa fraqueza, de toda a nossa pobreza em relação a dinheiro, em toda a nossa pobreza, né? Em toda a nossa dificuldade que a gente passa na nossa vida, né? A gente tem os favores de Deus em todo sentido. Deus está nos olhando, nos observando, né? A palavra diz que Lázaro era um mendigo, né? E um mendigo cheio de ferida, porque a palavra diz que os cachorros que tinha naquela casa ainda lambia as feridas de Lázaro. Então Lázaro era um mendigo. Provavelmente Lázaro era uma pessoa triste, uma pessoa que se sentia humilhada diante de uma sociedade, né? E a palavra diz que Lázaro morre. Quando Lázaro morre, Lázaro encontra o quê? O céu. Ele vai ao encontro de quem? De Abraão. Onde Abraão se encontra? No céu, né? Antes de ontem a gente via sobre isso, né? Que os justos ganharão o céu. Que no céu existem pessoas que já morreram, né? Porque Abraão se encontra lá, Moisés se encontra lá, Elias se encontra lá, né? Então lá no céu existem pessoas que morreram. Então eu falava, por que Nossa Senhora não se encontra no céu? Que é a mãe de Jesus, né? Para quem viu o vídeo. Então, continuando. Lázaro foi para o céu, né? Eu posso ter certeza, né? Dependendo da minha caminhada, que eu tenho um lugar no céu. Não é isso? Você também tem um lugar no céu. Isso vai depender do nosso proceder aqui na terra, né? Dos favores que a gente vai adquirir de Deus a partir da nossa obediência. Com certeza Lázaro era uma pessoa boa, uma pessoa humilde. Lázaro não fazia mal a ninguém. Lázaro não era um marginal. A palavra nada fala de Lázaro, a não ser que Lázaro vivia esperando que caísse migalhas da mesa do rico. E o rico, com certeza, não dava nada. E Lázaro ganhou o céu. Quando a palavra diz que Lázaro foi ao encontro de Abraão, sabemos que Lázaro ganhou o céu. Ou seja, aquele sofrimento de Lázaro aqui na terra tinha acabado ali, mas no céu ele tinha ganhado a vida eterna, ele tinha ganhado o céu como recompensa de todo o sofrimento aqui na terra. Então daqui a gente pode ter uma certeza, né? Que diante de todos os nossos sofrimentos, se a gente não tiver maldade no nosso coração, a gente não desejar o mal às pessoas, a gente passar a viver a nossa vida de forma íntegra, que agrade o coração de Deus, a gente também vai ganhar esse céu, né? E é um dos pontos que a gente tem que observar. Essa certeza a gente tem que ter, mas também a gente tem que ter a certeza de que a gente só vai fazer isso se a gente for uma pessoa boa. Se a gente for uma pessoa que ande ou tente pelo menos caminhar com Jesus, porque não é só caminhar, não é só ir à igreja, é tentar fazer a vontade de Deus. É difícil, mas não é impossível, né? Você pode pedir o auxílio do Espírito Santo que você vai conseguindo, né? A gente está num tempo de quaresma aí, de 40 dias, onde a gente se depara com muitas tentações, com muitas opções de pecado, né? O inimigo, ele nos oferece um banquete, né? Mas
a gente, para ter uma afinidade a mais com Jesus, querer fazer a vontade dele, a gente dispensa esses banquetes. São banquetes bons? Com certeza. São banquetes maravilhosos, né? Mas a gente tem que ter o discernimento que a gente não pode se servir de certos banquetes, né? Por quê? Porque não agrada a Deus. Então, se você vai caminhando durante a sua vida dessa forma, tentando fazer a vontade de Deus, com certeza lá no céu tem um lugar para nós. Pronto. Aí aqui a gente viu que no céu tem um lugar para nós. Lázaro, o pobre sofredor, encontrou Abraão. Em seguida, a gente vai perceber mais alguma coisa. A gente vai perceber que o rico morreu. O rico também morreu. O que aconteceu com o rico? Ele foi direto para as profundezas do inferno, né? Aí, para as pessoas que vê a palavra, que é rico, financeiramente falando, deve pensar assim: tá errado, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tenho dinheiro, eu ajudo a igreja, eu dou um dízimo enorme, eu não posso ir para o inferno, não é assim? Mas o tal do rico, ele tem que observar a sua caminhada. Será que ele está sendo caridoso? Será que ele está ajudando quem precisa, né? Tem gente que tem tanto do dinheiro nesse mundo, né? Mas não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Quanto mais constrói, mais quer e vai ali juntando as traças e chega um belo dia, né? Como também diz a palavra em outra passagem, um belo dia Jesus chama, né? Aquele homem que guardou em seus celeiros todo o trigo plantado, né? Ele estocou ali tudo, ele não deu a ninguém, porque ele disse: eu tenho uma reserva aí para muito tempo. E Jesus disse: coitado dele, né? Deus, coitado dele, ainda hoje eu vou tirar, né? Deus diz: eu vou tirar da conta da vida dele. E aí ele morre e deixou tudo, né? E aí, o que é que a gente observa nessa parte do rico? Você que tem o seu dinheiro, você que tem uma vida financeira muito boa, né? Você tem que observar o seguinte: não é pecado você ter os seus bens, não é pecado você trabalhar honestamente, construir, né, os seus bens, realizar os seus sonhos, viajar, ter uma vida boa, né, financeiramente falando. Não é pecado você ter as suas coisas. Você pode ter seus carros, você pode ter o carro que você sonha, você pode ter a casa dos seus sonhos, você pode ter muitas casas, você pode ter muitos bens. Não é pecado você ter, muito pelo contrário, né? Jesus, ele diz: comereis o melhor dessa terra, né? Então, para a gente comer o melhor dessa terra, ele está ali nos ajudando, com saúde, com paz, com honestidade e com tranquilidade. A gente vai trabalhar e vai conseguir. Se você não trabalhar, você não vai conseguir nada, né? Se você ficar deitado de perna para o ar, você não vai conseguir riqueza nenhuma, né? E muito menos pobreza, porque nem o que comer você vai conseguir. Então, é com nosso esforço e com a bênção de Deus que conseguimos os nossos bens, as nossas coisas, né? Mas aí, você que é rico, você que tem, você vai ficar né, se perguntando: e eu vou ganhar um inferno porque eu sou rico? Eu ganhei isso aqui honestamente, para muitos, honestamente, né? Para outros, desonestamente, mas eu vou ganhar um inferno? Mas a palavra diz aqui que o rico, ele ganhou o inferno. Por quê? Porque o rico era miserável. O rico não dava um prato de comida ao pobre do Lázaro que estava ali. Lázaro, esse mendigo, ele representa todas as pessoas necessitadas, né, que vivem no nosso meio,
não é isso? Que vive no nosso meio. Então ele representa isso. O Lázaro aqui é para mostrar que o rico era miserável e não dava um prato de comida para esse mendigo, né? Porque a palavra diz seriamente que ele esperava que caísse as migalhas da mesa para que ele comesse, ou seja, então ele ficava ali jogado. E quando aquele povo se servia, que saíam, acredito eu, ele ia lá e pegava aquelas migalhas que caíam. Se não caísse migalha nenhuma, ele não tinha o que comer, né? Então, tudo indica que esse homem não mandava servir nada para esse mendigo, né? Então, era um homem miserável. Então, o que aconteceu? Ganhou o inferno. Todos que proceder dessa forma ganhará o inferno, né? Ganhará o inferno. É a mesma coisa daquela passagem que diz: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? É porque o rico é rico? É porque o rico tem muito dinheiro? É porque o rico adquiriu muito bens? Não. É porque muitas vezes esses bens que foi adquirido viram o quê? Idolatria. Né? As pessoas, elas idolatram o seu carro, a sua casa, né? Os seus banquetes, o seu dinheiro, né? Os seus bens. Isso é idolatria. Idolatria não é a gente ter uma estátua dentro de casa e olhar para ela e fazer lembrança de Jesus, fazer lembrança de Nossa Senhora, fazer lembrança de um santo. Não, isso não é idolatria, porque dentro do nosso coração a gente sabe que o único a quem a gente adora é Jesus Cristo vivo na Santa Eucaristia, né? Ali é somente estátua, né? Agora, quando eu tenho um carro que eu idolatro, que eu não deixo ninguém tocar, né? Que eu tenho medo que alguém arranhe, quando alguém arranha, vai lá, é uma confusão que é capaz de ir para a delegacia, né? Quando eu tenho uma casa e eu tenho aquela ganância naquilo ali, não, eu não tenho várias casas, né? Tem uma pessoa da minha família que está aí desempregado, foi expulso de uma casa de aluguel, né? E muitas vezes eu tenho várias casas e não tenho coragem de colocar essa pessoa. Ah, mas se eu for colocar, ela vai se apossar da casa. Eu não tenho coragem de... Não é dar não, eu não falo nem doar, porque para as pessoas ricas, ricas mesmo, né, que tem muito, muito dinheiro, não é nada fazer uma doação. Não quer dar uma casa grande, dá uma casa pequena, né? Manda construir, compra um pedacinho de terra ali, dentro da própria terra. Geralmente essas pessoas têm terra, muita terra, né? Quando a gente viaja, a gente vai olhando como é o mundo de meu Deus. É muita terra e todo lugar tem dono. Você vê lá a plaquinha, você vê lá o cercado, tudo abandonado, né? Você vai olhando assim, meu Deus, quanta gente passando necessidade de casa, morando na rua, porque não tem condições de pagar um aluguel. E esses ricos, podre de rico, não tem coragem de dizer assim, vou pegar esse pedaço de terra aqui, que eu nem sabia que eu tinha, e vou mandar construir aí uns quartinhos, ó. Uns quartinhos aí com 3 cômodos. Sala, cozinha e banheiro. Pronto. Para botar um pessoal aí. Se cada um rico, podre de rico, que tem essa danação de terra aí, fizesse isso, ah, mas ia muita gente pro céu, né? Mas não é bem assim. Então Jesus fala nesse evangelho sobre esse tipo de rico que acumulou bens e não olha para o irmão com misericórdia. Não olha para o irmão com misericórdia. E quando olha, é para fazer política, muitas vezes. Estou ajudando aqui, ó. Cesta básica, dentadura, para ficar com os dentes lindos. Aí posta. Tá aqui, ó. Tá aqui, tô dando. Mas eu quero meu voto lá, viu? Então é sobre isso que Jesus vem falar sobre ao rico. Não é porque você é rico, não é porque você adquiriu com o seu suor, muito pelo contrário. Todos nós temos essa capacidade de trabalhar, saber administrar e adquirir os bens. Quem estuda tem uma possibilidade muito maior de quem não está nem aí para estudo, não é assim? Então pronto, apesar que hoje em dia está muito difícil até para os formados. Eu conheço médicos, conheço
gente aí que está trabalhando em farmácia, porque não tem o espaço, mas tem o estudo, se esforçou para estudar, né? Então, é sobre isso que Jesus diz, né? Não é pecado, você pode adquirir as suas coisas, mas você tem que ajudar o irmão para que você não ganhe o inferno. E a palavra é muito nítida. O rico foi direto para um inferno. Então não adianta ninguém, né, ficar, não, essa palavra está errada, tem alguma coisa errada aí, mas é nesse sentido, né? É nesse sentido, no sentido de você não ajudar ninguém, de você ter demais demasiado e você não ajudar. Infelizmente, vai ser muita gente de cabeça para baixo, embolando lá, né? Nesse fogo que queima, né? Porque ele fala, ele pede água, né? Ele diz que a língua dele está queimando. Né? Para você ver que não é um fogo, o fogo da terra, esse fogo que a gente acende, uma vela que a gente acende e não tem um fogo que a gente faz com madeira, não é esse fogo, é o fogo da alma, do espírito, né? É o fogo do espírito, é o que está queimando dentro de você, mas não porque o corpo ficou, mas o espírito foi. Então o espírito dele queimava, né? E ele fala aqui, a ponta da língua está queimando, né? Então a gente pôde perceber isso aí, né? Mais embaixo a gente vem para uma situação assim que é polêmica, é uma situação assim de denominação, de crença, né? Mas que aqui afirma uma verdade muito grande diante das pessoas que têm essa denominação espírita kardecista, né? Quem não conhece? Eu respeito todas as religiões, inclusive a minha mãe, ela era espírita kardecista, né? Eu cresci vendo ela dando passes. Ela não trabalhava mais como médium, né? Para quem entende essas coisas de espiritismo, sabe que existe o médium, né? Existe a pessoa que é o doutrinador, enfim, a pessoa que recebe ali, que diz que recebe os familiares das pessoas, né? Tenho todo o respeito, né? Mas assim, quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente vê que não há permissão para que mortos venham tomar posse do corpo de um vivo para falar com seu ente querido. Aqui está a prova dessa situação, né? Independente do que você acredita, eu respeito, cada um siga o que quiser, mas se você quiser verdadeiramente vir para a palavra de Deus e entender, você vai ver aqui quando o rico pede misericórdia para Abraão e pede que o pobre do Lázaro desça à terra depois de morto para avisar seus irmãos que ele está queimando no inferno, para que os irmãos também se convertam. É a mesma coisa de eu ser um médium, minha mãe, por exemplo, que Deus a tenha, que ela tenha encontrado a salvação dela e esteja num bom lugar, né? Já faz muito tempo que ela morreu. Eu rezo muito para a alma dela, para que Jesus tenha misericórdia. Mas, infelizmente, era um engano. Era um engano aquilo. Ali não tinha espírito de ente querido de ninguém. Por quê? Porque não se tem essa permissão para descer à terra, e a palavra vem dizer aqui. Não se tem essa permissão. O que é que Abraão diz quando ele pede que Abraão conceda que Lázaro desça à terra, né, e vá avisar os irmãos? Ou seja, Lázaro morreu, aí Lázaro desce
como os mortos, muitos mortos né, que desce, que vê, tem gente que vê os mortos, tem gente que vê, enfim. E avisar, chegar como se fosse uma alma mesmo assim, apresentar a pessoa, ou então, vamos se dizer, pousar no corpo de alguém e falar: seu irmão está no inferno, né, queimando, e disse que vocês se convertam. O que é que Abraão diz? Que Moisés e os profetas estão na terra avisando. Como é que se procede? Ou seja, nós temos os profetas, né? Nós temos os pregadores, nós temos os padres, os pastores, nós temos as pessoas que falam da palavra de Deus para que a gente se converta. Ou a gente se converte aqui, ou a gente lá não temos mais autoridade para descer, para avisar ninguém ou para se converter aqui. A conversão ela tem que vir daqui. Depois que morre, acabou. Né? Depois que morre, acabou. Aí você pode pensar assim: mas em outro vídeo você falava do purgatório. Pelo que eu estou entendendo aqui, Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Onde se encaixaria o purgatório aqui? O purgatório se encaixaria, né, em todos nós. Todos nós iremos para o purgatório. Por quê? Em primeiro lugar, eu não me considero um Lázaro da vida. Eu não tinha a humildade que Lázaro tinha. Eu não tinha como é que se diz? A personalidade de Lázaro, né? Lázaro, com certeza, era um homem quieto. Era um homem que não vivia mexendo com ninguém. Era um homem que mereceu o céu. Para que a gente mereça o céu, a gente precisa ter uma caminhada aqui de muita dor. Quando nós temos dores, a gente começa a blasfemar muitas vezes. Muitas vezes a gente blasfema, muitas vezes a gente fica com raiva de Jesus Cristo, muitas vezes a gente não entende, a gente fica se perguntando por que está acontecendo isso comigo. Por que está acontecendo isso comigo se eu sou uma pessoa tão boa? Se eu vivo na igreja, eu sou uma pessoa boa, né? Eu passei um tempo de tribulação, eu passei 4 anos da minha vida. Os primeiros 4 anos que eu passei dentro da igreja foi de tribulação. Foi da minha separação, 4 anos eu passei ainda desempregada com 2 filhas pequenas. Uma com 6 anos e a outra com 1 ano. Então, eu continuei na igreja. Eu não blasfemava. Mas eu me fazia essa pergunta: por que eu fui uma filha boa, eu fui isso, eu fui aquilo, por que aquilo estava acontecendo comigo? Porque eu não entendia que foi a minha escolha, né? Então, eu não me considero um Lázaro para ganhar o céu ainda, né? E também não me considero o rico, né? Eu não tenho a natureza do rico, de não ajudar ninguém. Então, a nossa denominação, ela acredita nesse socorro de Jesus. Né? Precisamos de um socorro para nos salvar. Por quê? Do jeito que nós somos, eu e você que está aí, a gente ganha o céu, a gente ganha o inferno de cabeça para baixo, né? Por quê? Porque nós não temos essa afinidade ainda, essa humildade. A gente é orgulhoso, né? Muitas vezes a gente sente as coisas, não fala por orgulho. A gente não perdoa, né? Então, Lázaro era um pobre coitado que vivia no lugarzinho dele ali, né? A palavra não diz que Lázaro brigava com o homem, né? Ficava lá fazendo arruaça. Ele poderia muito bem estar lá jogando pedra. Tu é miserável, eu estou querendo um prato de comida e tu não me dá. Não, a palavra diz que Lázaro ficava lá sentadinho no canto, só esperando cair a migalha. Ele tinha fé, eu acredito, coitado. Tinha fé que ia cair as migalhas e ele ia se alimentar daquilo ali. Por que ele não saía da porta daquele rico miserável, né? Por que ele não ia para outro lugar? Né? Porque ele sabia que ali sempre caía algo. Sempre caía algo e ali ele se alimentava. Foi ali que ele sobreviveu, né? Das migalhas daquele rico.
Então a gente não tem essa humildade. Quando a gente entra num problema, quando a gente tem uma tribulação, uma doença, né? Muitos se revoltam logo com Deus. Por quê? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Não é assim? Já começa a questionar. Por que o Senhor permitiu essa doença na minha vida? Ninguém se lembra dos pecados que vive fazendo, que vive aprontando. Ninguém se lembra da desobediência com Ele durante a vida. Mas quando cai uma coisa dessa, que não é Ele que manda, é os nossos próprios pecados, a gente pega e vai questioná-lo, né? Aí fica com raiva, muitas vezes, né? Diz assim, a partir de hoje eu não vou mais à igreja, né? Porque eu vivia ali dentro da igreja. Lázaro não era assim, e nós somos. Então, a nossa igreja, ela acredita que existe um socorro, por quê? Porque Deus é misericórdia. Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Se 99, um se perder, ele vai atrás daquele que se perdeu. Então, a gente prega isso aí, a gente acredita nisso, né? Que ele vem atrás de nós, e para ele vir atrás de nós o nosso espírito vai precisar de um tempo em algum lugar, ou seja, estado, que já foi falado aqui, para que a gente possa, no dia final, a gente tenha pelo menos um pouquinho de dignidade de não cair no inferno, né? A gente acredita nisso, mas isso é para os católicos, né? Então, voltando aqui, a gente vê que os mortos, eles não têm autoridade para voltar, para entrar em corpo de ninguém. A minha mãe, por ela ter uma certa idade, ela morreu com 102 anos. Acredito eu que com seus 85, por aí, né? Ela ainda recebia algumas coisas. Eu via de vez em quando. Não era recomendado pela religião dela, pela idade, porque podia dar um passamento, a pessoa podia morrer. E eu cresci vendo aquilo ali. Ela não tinha centro mais, mas ela teve centro. Ela dizia que, contava que o marido dela, o esposo dela, era o doutrinador dela, né? Aquele que fica ali recebendo o espírito na pessoa entendeu? E aí, quando eu era pequena, eu posso afirmar que eu via muita coisa dentro de casa. Eu via muitas coisas dentro de casa. E eu via também pessoas que morreu assim. Tinha uma irmã dela que ela era muito apegada a mim e me chamava de meu branco, né? Que eu era bem branquinha, como eu sou bem branquinha. E quando eu era pequenininha, né? Bem branquinha, do cabelo bem pretinho, e ela era louca por mim. E ela morava pegada à casa da gente. Uma irmã dessa minha mãe, que é minha mãe de criação. E essa mulher morreu. Ela faleceu. E com 7 dias, eu me recordo que eu nunca esqueci isso. Eu acho que eu tinha em torno de 3 anos de idade. 3 anos, eu lembro disso. Quando eu queria fazer xixi, eu pedia para a mamãe me levar, né? Lá no banheiro. E o banheiro era fora de casa. Os banheiros antigamente era fora de casa, não era dentro de casa. Era fora. E eu tinha medo de ir sozinha. Mas era cedo da noite ainda. E eu lembro que mamãe falou assim. Eu lembro de muita coisa quando eu era pequena. E mamãe falou assim, vá, daqui eu tô olhando. Ela estava na sala assistindo, a porta da cozinha estava aberta e eu fui. Vai, faça xixi ali no quintal, bem ali. Eu fui. Então, na casa tinha vizinho, tem vizinho de um lado, vizinho do outro, né? E tem vizinho assim ao fundo. Aqui não, eu não tenho vizinho ao fundo assim, porque é um sítio aqui atrás. Na casa do vizinho é um sítio. Então tinha um muro que dava de frente para a porta da cozinha, né? E tinha a claridade da lâmpada da cozinha acesa. E quando eu cheguei perto, que olhei para a resta lá, estava lá. Ela de braço aberto, me chamando, venha cá, meu branco, venha cá. Eu nunca apaguei isso da minha mente. E vi dentro de casa também, várias vezes, ela passando para lá e para cá. E ela acreditava, né? Eu dizia, aí eu dei um grito. Quando eu dei um grito, todo mundo correu, né? Quando eu dei um grito, todo mundo correu. Eu disse, ela quer me pegar, ela quer me pegar. E eu nunca esqueci isso. E eu via realmente. Hoje, já adulto,
né, adulta, eu percebi, né, os padres dizem, não existem essas visões. As visões que você vê, né, infelizmente, são outro tipo de espírito que aparece para você como se fosse alguém da sua família, né? Mas não é. São outros tipos de espírito, né? A gente sabe que existe essa denominação de espírito mau, né? Que vem do anjo lá, o anjo de luz que desceu e quando desceu trouxe os seus. Então, é complicado, mas a gente acredita, porque vendo aqui na palavra, verdadeiramente, Lázaro não pôde descer para se incorporar em ninguém e falar para ninguém. A gente vê muito aí, né, uma denominação onde muitos baixam e escrevem, e outros dizem como é que tá, e outros dizem onde é que tá, e outros, e tá lá, o médium lá, né? Tem aquele Chico Xavier que já morreu. E tem gente que é coisa sobrenatural. Infelizmente, a gente só tem que acreditar em um caminho que é o de Jesus Cristo. Então, essa passagem aqui, ela nos traz também essa certeza, né? Se você é católico, acredite unicamente na Santa Eucaristia, que é Jesus Cristo, e ponto. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Não entre nessa de acreditar nessa coisa. Ah, minha mãe morreu. Ah, minha mãe tá ali, vai incorporar no médium tal. Infelizmente, né? Infelizmente. Não podemos acreditar, porque a palavra está aqui. Ah, Maria, mas por que tu via? Eu via demônios que se incorporava na pessoa de Bebete, que era ela, né? Que eu era muito apegada a ela e ela a mim. Então, eu via aquilo ali e eu via muita coisa. Eu via muita coisa dentro de casa. Então, era isso. E depois, quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, ela não tinha falecido. Da segunda filha, foi. Da segunda filha, quando eu engravidei, ela já tinha falecido. E eu sonhava muito com ela. E eu sempre sonhei com ela morta. Eu nunca sonhei com ela viva. Eu sonhava com ela morta, se apresentando para mim. E uma vez eu perguntei a ela, no sonho, eu sempre tive uma afinidade muito grande, mesmo quando não era da igreja, eu tinha uma afinidade muito grande com essa coisa de revelação. E eu sonhei muito com ela e eu perguntava, como é que a senhora tá, mãe? Como é que a senhora tá? Ela dizia, eu não tô bem, minha filha, porque eu não deixei enterrar os mortos. Uma das revelações foram essa, eu não deixei enterrar os mortos. Então, nesse dia, eu acordei apavorada, né? O pai das meninas acordou também apavorado. O que foi? Eu botei para chorar. Eu sonhei com manhã e ela disse isso. Aí fiquei matutando, né? Fiquei pensando, por que ela não enterrava os mortos? Ela não. Aí eu fiquei pensando, eu pensei assim, ela não enterrava os mortos porque ela não ia aos enterros das pessoas conhecidas, né? Ela não podia, ela tinha uma perna doente, ela não podia estar saindo. Então ela não ia. Ela não ia à igreja, mas ela abria a palavra e lia para mim e explicava a palavra para mim. Mas ela não ia à missa, eu não via ela ir à igreja, né? E aí eu fiquei pensando. Aí conversando com uma amiga minha, né, de igreja, foi quando ela me falou. Ela disse, Maria, tua mãe não era espírita? Então, ela invocava os mortos, né? Então, aqueles mortos ali, que não era ente querido nenhum de família de ninguém, né? É os que vagam, é aqueles que estão lá, os anjos de luz que acompanham lá o Lúcifer, né? Ela não deixou em paz, porque quando você invoca, o mal vem, né? Então, realmente, né? Mais ou menos eu entendi, realmente é isso. Não era porque ela não ia levar os enterros, né? Ela não ia, era isso que acontecia. Então essa passagem, ela é muito, muito, muito importante para que a gente entenda isso. Me desculpe os irmãos
espírita. Cada um acredita no que quer. Cada um também segue o que quer, né? É só o Espírito Santo que abre a visão de cada um. E a gente tem que falar a verdade. Então, pessoal, é isso. É uma passagem muito interessante e vale a pena a gente refletir, né? Peça ao Espírito Santo verdadeiramente o discernimento para entender a palavra de Deus, que você vai ver que faz todo sentido, né? A gente tem que seguir o que está escrito aqui, né? E não o que nos ensinam ali, né? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.